Olá, Irmandade Literária, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Irmandade Literária. Para você estar caindo de paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha, hoje eu tenho esse canal no YouTube, onde eu falo sobre livros. Venho aqui agradecer humildemente aos 490 inscritos e inscritas, 490. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro aqui, ó, do Cormac McCarthy, Stella Maris, tá? Quando o canal completar 500 inscritos. Lembrando que o seu joinha, o seu comentário construtivo e equilibrado é muito bem-vindo. O que você está achando do canal aqui, dos vídeos, tá? E também só um recado muito importante. Qualquer comentário, seja ele preconceituoso, de qualquer categoria, será convidado a se retirar do canal, correto? Então vamos fazer um comentário construtivo, legal, sem, com equilíbrio, com educação, sem paixões, sem histeria, Que é assim que por esse jeito a humanidade chega em frente. E agora, vamos falar, lógico, de Tolstói, como estão vendo aí. Esse aqui é um conto genial, eu acabei de ler esse conto, reli ele. Esse aqui é maravilhoso, gente. Tolstói tem umas tiradas, velho. Como ele consegue fazer uma leitura tão humana das pessoas, usando a filosofia, a religião, enfim, é genial. Geralmente eu não leio todos os contos, mas nesse caso aqui eu vou ter que ler esse conto porque ele é muito divertido. Gente, você dá umas risadas e, ao contrário, você pode dar umas risadas, mas ao contrário, no fundo, ele tem razão, sabe? Nesse caso aqui ele tem uma certa razão do que as pessoas são capazes de fazer, umas com as outras, como são leões devoradores, como elas podem jogar pragma nas outras por causa de coisas tão pequenas, tão bobas, Você perde a sua vida por coisas tão mesquinhas, mas enfim, vamos lá. Esse é o 29º conto de Tolstói, 29º. O título é Como um capetinha resgatou um pedaço de pão. Como um capetinha resgatou um pedaço de pão. 29º conto. Então vamos lá. Um mujique pobre foi arar a terra, sem ter comido nada, e levou um pedacinho de pão. O mujique atrelou o arado, tirou a proteção da lâmina, colocou debaixo de um arbusto. Pôs também ali um pedacinho de pão e cobriu com seu cafetã. O cavalo ficou cansado e o mujique sentiu fome. O mujique cravou o arado na terra, desatrelou o cavalo, deixou-o solto para pastar. E foi para onde estava o cafetã e a fim de comer. Levantou o cafetã, nada do pão. Procurou, revirou o cafetã, sacudiu e nada do pedaço de pão. O mujique ficou admirado. Que coisa estranha, pensou. Não vi ninguém, mas alguém pegou o pedaço de pão. E tinha sido um capetinha que, enquanto o mujique arava a terra, pegou o pedaço de pão e ficou sentado atrás do arbusto, para ver como o mujique ia braquejar e falar o nome dele, Diabo. O mujique se aborreceu por um momento. Ora também, não vou morrer de fome por causa disso. Na certa, alguém pegou e estava precisando. Que coma e faça bom proveito. O mujique foi ao poço, bebeu água, descansou, pegou o cavalo, atrelou e começou de novo a arar a terra. O capetinha ficou irritado por não ter conseguido fazer o mujique pecar e falar pecar. E foi falar com o diabo-chefe, o capitão Mor, sei lá, entendeu? Onde eu parei?
Chegou aonde estava o chefe e contou como tinha apanhado um pedaço de pão do Mujique e que o Mujique, em vez de rogar pragas, disse: faça bom proveito. O diabo-chefe ficou irritado. Se o Mujique, neste caso, levou a melhor sobre você, disse: a culpa é sua. Você fracassou. Isso foi o diabo-chefe falando pro capetinho. Se os Mujique e as mulheres dele se acostumarem com isso, não vamos mais ter como viver. Não é possível deixar esse caso assim. Volte de novo à casa do Mujique, faça por merecer aquele pedaço de pão. Se depois de 3 anos você não tiver levado a melhor contra aquele Mujique, vou te dar um banho de água benta. É engraçado. Um diabo dá banho de água benta num capetinho. Mas enfim, é engraçado. Enfim. O capetinho ficou assustado. Correu para a terra e começou a imaginar um jeito de se redimir de seu erro. Pensou e acabou tendo uma ideia. O capetinha tomou o disfarce de um bom homem e foi trabalhar com o Mujique pobre. Ensinou o Mujique a semear trigo no pântano no verão seco. O Mujique obedeceu ao trabalhador, semeou no pântano, nas terras dos outros Mujiques. O trigo queimou ao sol, mas o Mujique pobre cresceu denso, alto e espingado. O Mujique teve o que comer até a colheita seguinte e ainda sobrou muito trigo. No verão, o trabalhador ensinou o Mujique a semear trigo nas montanhas. E no verão foi chuvoso. O campo dos outros Mujiques inundou. O trigo apodreceu. Os grãos não cresceram, mas nas montanhas o trigo do Mujique brotou viçoso. O Mujique ficou ainda com mais trigo sobrando e não sabia o que fazer com ele. Podia doar, né? Enfim, vamos continuar aqui a história. O trabalhador ensinou o Mujique a secar, a destilar o trigo para fazer vodka. O Mujique destilou a vodka, começou a beber da bebida para os outros. O capetinha foi falar com o diabo-chefe. E se vangloriou, dizendo que era digno daquele pedaço de pão. O diabo-chefe foi verificar. Chegou à casa do Mujique, olhou. O Mujique reunia com os ricos, oferecia bebida para eles. Sua esposa servia vodka aos convidados. Ela foi se virar, esbarrou na mesa, derrubou um copo. O Mujique se irritou e repreendeu a esposa. Puxa, sua diaba burra, será que você, sua desajeitada, acha que isso aí é água suja para derramar no chão desse jeito? O capetinha deu uma cotovelada de leve no diabo-chefe. Olhe só agora, ele não abre mão do seu pedaço de pão. O Mujique terminou de ralhar com a esposa, tratou de servir ele mesmo os convidados. Um Mujique pobre chegou do trabalho sem avisar. Sentou-se, viu que as pessoas bebiam vodka. Também quis beber por causa do cansaço. Ficou esperando, bebendo a própria saliva, e o dono da casa não lhe trazia nada. Apenas dizia para si mesmo, como se eu tivesse vodka para servir todo mundo. O cara já tinha ganhado um bom dinheirão com a colheita dele, né? Mas enfim, com o trigo que tinha colhido. O diabo-chefe se alegrou com aquilo. E o capetinha se vangloriou. Espere só, ainda tem mais. Os Mujiques ricos beberam à vontade e o dono da casa também. Começaram a bajular uns aos outros, a se elogiar mutuamente com palavras melosas e falsas. O diabo-chefe ouviu, elogiou o capetinha também por aquilo. Se por causa da bebida vão enganar assim uns outros, todos vão acabar em vossas mãos. Espere, disse o capetinha, ainda tem mais. Deixe que beba um copinho, agora aparecem raposas
que abanam o rabo na frente uma das outras. Querem enganar umas às outras, mas daqui a pouco você vai ver, vão virar lobos ferozes. Os mujiques tomaram mais um copinho entre eles e começou uma discussão mais ríspida. Em voz altas, em um lugar de palavras melhores, começaram a se xingar, ficaram furiosos uns com os outros, e se engalfinharam, quebraram o nariz um dos outros. O dono da casa se meteu na briga e bateram nele. Até o dono da casa, que ofereceu comida, né, tomou porrada. O diabo-chefe observou e ficou muito contente. Isso é bom, disse. E o capetinha disse, espere, ainda tem mais, deixe que beba o terceiro copo. Agora eles atracaram como lobos esgarniçados. Mas espere que tome o terceiro copo, que logo vão virar porcos. Os mujiques tomaram o terceiro copo, estavam completamente embriagados, grunhiram, berraram, nem eles mesmos sabiam o que. E não escutavam uns aos outros. Começaram a se dissipar. Sozinhos, em duplas, em trios, todos pelas ruas. O dono da casa saiu para acompanhar os convidados. Saiu de cara numa poça, se lameou todo, ficou respingado como um porco castrado e grunhindo. Divertido isso. O diabo-chefe gostou ainda mais daquilo. Puxa, disse, que bebida boa você inventou? Fez por merecer o pedaço de pão. Agora, me diga, como foi que fez essa bebida? Na certa, primeiro pôs sangue de raposa, por isso os mujiques ficaram espertos, feito raposas. Depois sangue de lobo, por isso se enraiveceram, feito lobos. E para terminar, parece que pôs sangue de porcos, por isso ficaram que nem porcos. Não, respondeu o capetinha, não fiz isso. Eu apenas deixei que ele escolhesse o trigo em excesso. Peraí, me perdi aqui, gente, perdão. Me achei. Este sangue de fera sempre está dentro deles, mas não corre quando o trigo cresce só o necessário. Então, isso não acontece se o trigo só cresce o necessário. Aí, não lamentem perder seu último pedaço de pão, mas quando há pão de sobra, ele começa a imaginar o que fazer para se divertir. Ensinei um passatempo para eles, beber vodka. E quando começou a destilar a vodka, o dom de Deus para se divertir correu dentro deles, o sangue de raposa, de lobo e de porco. Agora, sempre que beber vodka, vai virar um bicho. O diabo-chefe deu os parabéns ao capetinha, desculpou pelo pedaço de pão e o promoveu a um posto na sua hierarquia. Sensacional, sensacional. Ai, ai, ai. Bom, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode tirar disso aqui, né? Tolstói, né, na sua brilhante ideia, né? Você imagina isso aqui no século XIX, né? A pessoa tendo uma visão tão maravilhosa nos tempos que, né, não existia internet, o jornal, nem nada ali, nem rádio, televisão, ali é tudo pessoas, né, existia o jornal, estava dando seus primeiros passos, tinha ali livros, as pessoas liam mais, mas a leitura que Tolstói tinha das pessoas, né, como uma pessoa que tão humilde, tão simples, né, assim, tão que tinha apenas o necessário, mas era feliz, não se enraidecia se perdesse alguma coisa. Isso até uma de lição pra gente, que qualquer coisa a gente tá, né, está granido como porco, feroz como lobo, qualquer coisa a gente tá querendo brigar, xingar, pisotear, afetar os outros.
E aí, de uma maneira ou de outra, né? E aí o diabo fez, olha aquilo ali, né? O Tolstói dizendo que o diabo sempre dá um seu derredor ali. Você... Aí o diabo vê aquilo, sabe? Mas isso aqui não é um ser humano de verdade. Vamos ali dar um pouquinho de dinheiro para ele, vamos ver se eles vão manter esse equilíbrio. E o próprio diabo, o capetinho falou pro diabo-chefe, eu na verdade não fiz nada. Esse lado feroz sempre dentro deles. Eu apenas dei um pouco mais, dei um excesso. Então aqui, é claro que Tolstói aqui não está dizendo que para você, é proibido você ter dinheiro, é proibido você ter uma posse, muito pelo contrário. Mas o que Tolstói está dizendo aqui, no meu entendimento, é que se você não tiver equilíbrio com a riqueza, se você não tiver equilíbrio com o excesso, né? O excesso, assim, quando eu já tenho para mim, eu posso guardar, mas em vez de eu ajudar um outro, eu me vanglorio com aquilo e eu tento destruir a pessoa com aquilo, ou eu me autodestruo. Então aqui, o cara começou, né, porque a mulher deixou sem querer a vodka cair no chão. Ele começou a humilhar a esposa, ele começou a tratar ela mal, achar porque tem dinheiro ele pode destruir uma pessoa, né? As pessoas mostrando o lado sombra das pessoas, né? Porque no momento que estão ali, do nada, estão ali se conversando, se bajulando, sendo falsos um com o outro, né? Tendo conversas espúrias, de repente, do nada, né, o diabo vendo toda aquela situação ali, o capetinho deu até cotovelado com, tá vendo aquilo ali, ó? São seres humanos, né? Do nada, das brincadeiras, conversas, já estão se matando, quebrando o nariz um dos outros, jogando na lama que nem porco. E a leitura deste conto é fantástico, porque Tolstói ele faz uma leitura da humanidade, né? Com muitas aspas. Eu acho que se Tolstói tivesse vivo e veja a humanidade do tempo dele a hoje, eu acho que não tivemos muita evolução. Nós temos muita informação hoje, nós temos muita informação hoje, mas as pessoas não leem, as pessoas do nada elas estão se matando, do nada estão se bravejando, do nada apontando um dedo no outro, tipo, você sabe com quem você está falando, você sabe as propriedades que eu tenho, eu sou fulano e você é Beltrano, né? Tem uma parte que também aqui, da pessoa, por exemplo, o cara tá rico, o outro chegou cansado, sentou e o outro poderia oferecer um pedaço de pão, uma comida, o outro falou assim, olha, ele acha que eu tenho comida para todo mundo, sendo que o cara já tava rico, né? O egoísmo, né? A avareza, a glutonaria, a perversidade, a maldade. Por mais que isso não é claro que isso é uma coisa engraçada, mas a leitura que ele faz, né? E esse diabo mostrando que mas eu fiz isso porque o diabo me atentou, porque o diabo me atormentou, mas na verdade o diabo ele não fez nada, né? Ele te permitiu ali, vamos ver que se esse cara que é rico, se ele dá um pouquinho de rico, ele vai continuar, qual vai ser o caráter dele? Qual vai ser a conduta dele com as outras pessoas? E aquela pessoa que tinha apenas o necessário para comer, mas se eu der o necessário, porque ele faz aqui uma exclamação aqui, né? O capeta-chefe fala assim, mas tenho certeza, né, que eles vieram assim, porque você colocou um pouquinho de sangue de lobo na bebida deles, na vodka e tal. Você colocou ali um sangue de raposa, que esse cara é esperto, de lobo, que esse cara é envelhecido, porque poucos começaram a se agrunir um com o outro, tiveram selvagens. Então, na verdade, não. Esse lado feroz sempre tem dentro deles. Eu apenas coloquei para fora, né? Eu dei além do que eles precisavam. Porque se ele tem um além do que é necessário, ele pode distribuir, ele pode doar, ele pode vender, ele pode fazer aquilo, mas não. Ele mostrou pro lado deles o lado selvagem, o lado abrupto, o lado mesquinho, enfim. Esse conto é genial. Esse conto é genial, sem dúvida. Eu acho que é assim, quando você vai lendo, eu tenho uma coisa comigo, quando você vai lendo Tolstói, você vai lendo literatura russa, você vai tendo eu vi
Agora, acho que foi ontem que eu vi daquela atriz, ex-atriz global, eu nem sei onde ela está fazendo novela, que eu não acompanho televisão faz tempo. Que fala que quando você faz uma leitura dos livros da literatura russa, você começa até não ter mais decepções, você começa a não ter mais tristeza ou fim, você consegue ter uma visão diferente da humanidade, das pessoas, porque elas podem sempre te atacar onde você menos espera, ela pode se mostrar que realmente ela é onde você menos espera. Essa visão de Tolstói aqui, gente, de verdade, eu quebrei muitos preconceitos, sabe? É genial aqui, esse conto é espetacular, espetacular. Dizem, né, não sei se é verdade, tanto ele como Dostoiévski, falaram nisso, eu vou fazer uma leitura de Dostoiévski aqui, eu comprei aqui, tem aqui Gente Pobre, O Duplo e Noites Brancas. E também tem Memória do Subsolo. Eu ainda consigo fazer resenha desse livro para este mês já de agosto. Então, a visão do Tolstói mostrando que não é o capeta que te faz você ser uma pessoa selvagem. O capeta te oferece ali, né, umas migalhas, ele te oferece riquezas, mas será que você vai continuar tendo essa... Será que a mesma pessoa que você é antes de você ter posses, você vai se tornar... Agora ele fala assim, eu não fiz nada, esse lado feroz, selvagem dele, sempre teve com eles, ele sempre colocou para fora, né, porque a intenção do diabo é tipo assim, que ele viu com raiva, que as pessoas viam com raiva, com ódio, né? Quando ele chegou lá, roubou aquele pedaço de pão daquele mogi que estava ali arando, e ele não falou um palavrão, ele não jogou praga em ninguém, ele só envadeceu, ele ficou surpreso com aquilo, e foi falar lá com o capitão-chefe, lá com o diabo-chefe. Pô, o nosso trabalho é fazer as pessoas ficar com raiva, as pessoas ficar com ódio, é brigar umas com as outras. O seu trabalho foi concluído. E aí eu acho engraçado, né? Olha, se você não terminar seu trabalho, o capeta-chefe lá com o capetinha lá, eu vou jogar uma água benta no você. Eu achei isso hilário, muito sórdido do Tolstói, velho. Ele tem umas tiradas sensacional, velho. Eu achei isso cômico, muito bom. Mas também é trágico, é cômico. Eu acho ele mostrar a frieza das pessoas, do nada eu amo, do nada eu já tô odiando, do nada eu estou ali bebendo, comendo com você, do outro lado eu estou se engalfinhando, eu estou agredindo com palavras, com gestos, como ele mostrou aqui, né? E o diabo disse, olha, eu não fiz nada. O que é que eu fiz? Eu dei o excesso para eles. Eu dei um pouquinho mais do que eles queriam, do que eles precisavam, né? Você tá vendo aí? Eles estão se matando, se gladiando, se galfiando. E o capitão-chefe bateu palma pra eles. Olha, desculpe, viu? Toma aqui seu pedaço de pão, pode comer. Toma um pedaço de pão que você aí. Até parece que o capeta come. Mas ele ainda promoveu, o capeta-chefe promoveu o capetinho. Então, agora, como você conseguiu fazer isso, você está promovido aqui na hierarquia. Então, é genial isso aqui, gente. É genial. Você começa a ter uma leitura da vida. Você começa a ter uma leitura das pessoas. E você não começa a ficar assim. Você não fica surpreso de algumas pessoas. Você não começa a ficar surpreso. Eu acho interessante aqui que são pessoas que se conheciam aqueles mujiques ali, né? Mujique ricos, bota ali, né? As pessoas, elas são o que são. Elas vão demonstrar a atitude com você com o passar do tempo. É isso. É genial isso aqui. É espetacular. Isso aqui, ó, a criatividade dele, a narrativa que ele coloca nesses textos, nesses contos dele, como ele começa a contar essa história, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é genial. Sabe, as sutilezas, as palavras, o lugar que ele te coloca, ele te mostra. Quando ele começa a falar do mujique, ele solta o cavalo para pastar, ele para ele comer, aí ele não roga praga, o diabo fica lá, vai conversar, o capetinho fica com raiva, vai falar
com o capeta chefe, que ele terminou o trabalho dele, aí ele começa, né, ele se disfarça ali de um bom homem para ajudar esse Mujik a construir, a plantar correto, entendeu? Mas depois sobre a cabeça dele começa a gerar toda aquela confusão, mostrando a sua natureza selvagem. Isso aqui é genial, gente, é espetacular. E isso é realidade, infelizmente, por mais que a gente acha como isso aqui é trágico, como deveria ser assim, mas é uma realidade que infelizmente nós vivemos. E é claro que não são todas as pessoas, mas você começa a pontuar certas coisas, a pensar sobre muitas coisas. Espetacular. Bom, já até me excedi aqui neste conto aqui, tá? Mas é isso. Eu não posso mais dizer mais nada que se conte. Já contei história, já dei spoiler. Mas eu garanto para vocês que quando vocês começarem a ler Tolstói, e eu vou também começar a ler Dostoiévski, eu acho que a sua mentalidade com as pessoas, com a vida, com a literatura, principalmente com a literatura, vai mudar bastante. E como ele começa a colocar histórias de pessoas reais com bíblicas ali no meio, e sem parecer herético, não é assim, né? Ele pega um pequeno texto bíblico ali e começa a colocar na humanidade. É genial, todas aquelas camadas, sabe? É top, é muito, mas é muito bom, tá? Bom, é isso. Quero agradecer aqui mais uma vez, humildemente, aos 490 inscritos e inscritas. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, né, explicando como é esse projeto. Esse projeto aqui tem, né, é longo, como funciona o projeto aqui, Todos contra Tolstói. Já estou finalizando já esse conto, agora dia 9, agora, um sábado deste mês aqui, eu vou começar já o segundo volume, Permite a Modéstia. Eu sou o primeiro canal do YouTube a falar um por um todos os contos de Tolstói. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também 2 vídeos antigos aqui do canal, onde eu falo sobre duas histórias do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch, espetacular, e Senhores e Servos, também do Tolstói. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, tá? Então é isso, tá? Quero agradecer humildemente, para vocês terem assistido esse vídeo até o final, tá? Então esse foi o 29º conto, Como um Capetinha Resgatou um Pedaço de Pão. Como um Capetinha Resgatou um Pedaço de Pão. Esse foi, então, o 29º conto de Tolstói, do projeto Todos os Contos de Tolstói, aqui no meu canal do YouTube, tá certo? Gente, desculpa ser muito taxativo aqui, repetir, mas é muito importante o seu joinha, é muito importante você fazer um comentário construtivo, isso ajuda o meu canal a crescer dentro da plataforma, a sua inscrição também é muito importante, você também clicar no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você, é muito importante. Tá bom? Te agradeço mais uma vez por esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e não se esqueçam jamais. Sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!